Iniciamos agora mais um episódio do Radar, o seu podcast diário com as principais atualizações do comércio internacional. E no episódio de hoje, começamos com uma notícia que movimenta o mercado. O Brasil projetou arrecadar 14 bilhões extras agora, no ano de 2026, com um aumento de impostos sobre importação. Não está claro ainda se o ajuste virá somente pelo imposto de importação ou por um mix tributário envolvendo aí IPI, importação e COFINS importação. Mas uma coisa é certa, isso acende aí um alerta para importadores e para a indústria que depende de insumos trazidos do exterior. Exatamente, Guilherme. O governo pediu que a estimativa fosse incluída no orçamento e justificou com medidas de defesa comercial. Na prática, estamos falando de uma sinalização clara. Segmentos que pedem proteção contra a concorrência externa podem conseguir tarifas maiores. Isso pode ajudar uma parte da indústria nacional, mas também pode aumentar os custos de produção para setores que dependem de bens importados e pressionar os preços ao consumidor. E é isso, enquanto o Brasil está discutindo taxar mais, a China segue ampliando sua presença global. Em novembro, o país registrou o maior superávit comercial da sua história, 111,7 bilhões de dólares. Tudo isso mesmo com as exportações para os Estados Unidos terem caído quase 30% no ano. O que fez diferença? A China redirecionou suas vendas para a Europa, Austrália e Sudeste Asiático, uma estratégia agressiva de diversificação para contornar o impacto das tarifas do Trump. E tem um detalhe importante. Parte desse crescimento vem justamente de setores estratégicos. Máquinas eletrônicas, semicondutores e bens industriais estão puxando as exportações chinesas. Ao mesmo tempo, o país aproveita sua enorme base produtiva para construir novos polos industriais no exterior, garantindo acesso a mercados com tarifas menores. Ou seja, a China está se reorganizando para continuar ganhando participação global e com força. Esse movimento chinês pressiona o Brasil também, né? Porque o país compete em vários segmentos industriais e os mais importantes dependem do apetite chinês por commodities. Quando a China acelera suas exportações, ela precisa importar mais insumos, mas quando o consumo doméstico desacelera, como agora, isso afeta a demanda por algumas commodities brasileiras. Enquanto isso, o agronegócio brasileiro segue monitorando de perto o impacto do tarifaço dos Estados Unidos. Mesmo após as isenções anunciadas por Trump, 45% das exportações do agro para os Estados Unidos ainda pagam tarifa adicional de 40%. E esses são produtos extremamente dependentes do mercado americano. A tilápia, por exemplo, 97% do que o Brasil exporta vai direto para lá. No sebo bovino, essa dependência soma 93% e no mel, 78%. Bruna, sem dúvida o risco é real se as tarifas não forem revertidas também nesses produtos. O prejuízo estimado aí para 2026 é da casa dos 2,7 bilhões de dólares. E isso sem considerar ainda os impactos indiretos, como perda de contratos e de espaço nas gôndolas americanas e de competitividade para outras origens, como México, Colômbia e Vietnã. O caso do café solúvel é emblemático. O Brasil dominava as prateleiras dos Estados Unidos, mas com o tarifaço e a demora na reversão, varejistas americanos já começaram a testar novos fornecedores. E quem tem café no estoque nos Estados Unidos está queimando esse estoque na esperança de que a tarifa caia. Se isso não ocorrer rápido, o Brasil corre o risco de perder mercado e preço. Então, o recado que a gente deixa nesse radar é direto. O Brasil deve enfrentar um 2026, um ambiente de importação possivelmente mais caro, uma China cada vez mais agressiva no comércio internacional e um agro que ainda vive aí a incerteza em relação com os Estados Unidos. Ou seja, quem importa, exporta ou investe precisa ajustar a estratégia agora. Não dá para esperar 2026 chegar, apesar de ele já estar na porta. Então, encerramos o nosso radar de hoje. Fica aqui o pedido para você deixar o seu like e se inscrever no canal da 3S Corp aqui no YouTube. Além, claro, de visitar os nossos perfis no Instagram e também no LinkedIn, @3S Corp. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se quiser saber mais sobre os impactos dessa e de outras notícias na sua importação ou exportação, estamos no YouTube e também no Spotify de terça a sexta, o giro de notícias para deixar no seu radar.